Começando a aula de hoje, seja muito bem-vindo ao nosso canal PIF Advogados, no YouTube com cortes para as nossas outras redes sociais. Eu sou Pedro Eliseu Filho, advogado há 28 anos, pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil e agora pós-graduando em Direito Tributário. Nós vamos falar de um assunto importante hoje, que é a ação, a jurisdição, a competência e uma teoria bastante controvertida, que é a teoria da estratégia judicial de Jacques Verger, que depois eu vou explicar quem é, que faz uma proposta aí da defesa de conveniência e da defesa de ruptura. Fica conosco na aula, que eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar de saber. Bom, então a palavra-chave para quem está começando qualquer tipo de providência jurisdicional é a ação. E aí você se pergunta, todo mundo fala, eu entrei com uma ação contra alguém, o que significa isso? Bom, nós vamos lembrar aí, né, que a ação é o direito público subjetivo que as pessoas têm de levar o seu assunto até o Poder Judiciário. Então, esse é o direito de ação, o famoso direito de ação previsto na Constituição Federal e nas nossas leis processuais. No caso das ações civis, que dizem respeito, em tese, a interesses desta ou daquela parte, vão para a justiça comum e, dependendo das circunstâncias, para a justiça especializada. E no caso das ações penais, as ações penais são promovidas, em regra, pelo Estado, através do Ministério Público, que é quem detém a supremacia do direito de propor a ação penal pública. Então, ação, direito público subjetivo de movimentar o judiciário em busca da satisfação dos seus interesses e do bem jurídico da vida. Junto com a ação, uma das palavras-chave e que todo mundo tem dúvidas é a questão do processo. Se a ação é o direito público subjetivo de ir em busca do judiciário para ter uma resposta, positiva ou negativa, o que é o processo? O processo é a instrumentalização, é a materialização, é o caminho através do qual aquele que tem um problema, ou aqueles que têm um problema, a lide, né, que é o conflito de interesse, vão em busca do Poder Judiciário e formalizam isso. Vale lembrar que quem tem poder para peticionar perante o Poder Judiciário é o advogado, que é aquele que se formou bacharel em ciências jurídicas e que depois foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, esse é o processo. E, por fim, o procedimento. Você vai buscar lá nas leis processuais, o procedimento é a parte visível do processo. É aquela força viva que impulsiona o Estado para poder dar uma resposta por jurisdicionado. Esse é o procedimento, é a parte que você enxerga e que é subdividido no processo civil, no processo penal, em processo comum, processo especial, dentre as várias categorias aí que não são hoje objeto da nossa aula e do nosso bate-papo. Compreendidas essas três situações, você já tem uma boa noção daquilo que te leva até o Poder Judiciário, de que forma fazer e como é que isso vai acontecer na prática. Os processos que começam aí, no caso dos processos cíveis, na primeira instância, depois tem recurso para a segunda instância, para as instâncias superiores e assim vai. Bom, compreendida a questão da ação, processo e procedimento, a base de tudo, e aí eu quero recomendar para vocês o livro da minha vida. Eu sempre digo isso aqui para banco, para o pessoal com quem nós trabalhamos, que é a Teoria Geral do Processo, do Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover e outros autores mais, Antônio Carlos de Araújo Sintra, para ser justo, são 3 autores, que foi o livro que no início da minha vida como estudante de Direito, e depois já várias vezes eu li inteiro, quem me conhece sabe, está ali em cima da minha mesa, já está bastante desgastado e com várias anotações a lápis, como eu gosto de fazer. Foi o livro que mudou a minha vida e que me fez compreender todo o sistema judiciário brasileiro como um todo, me deu boas noções em todas as áreas do direito, de maneira tal que eu digo sempre aqui, quem conhece, quem leu esse livro e absorveu aquilo que está escrito nele, vai ter uma noção ampla
da realidade do funcionamento da justiça desde os primórdios. Então ali, se for pegar para ler, uma das palavras-chave que você vai encontrar logo no início do livro é a questão da jurisdição. Então vamos explicar do ponto de vista teórico o que é a jurisdição. Se nós formos voltar no tempo, né, se for voltar lá para os primórdios da humanidade, nós vamos lembrar que não existia figura do Estado. E as pessoas que tinham problema resolviam isso direta e pessoalmente. Ou seja, se A tinha um problema com B, quem resolvia esse problema eram os dois. Né? E aí, enfim, nós voltamos aí aos preceitos da autotutela, da autodefesa, que ainda há resquícios nos nossos dias. Né? Poderia citar, inclusive, o desforço necessário. Se alguém vai invadir sua casa, você está vendo, você não vai esperar o pessoal invadir para depois entrar na justiça. Você já vai tomar atitude, se for o caso, vai acionar a polícia, mas você pode defender a sua posse. Então, esse é um resquício da autotutela, né? Que é o direito de autodefender interesses legítimos. Então, no início, nos primórdios, quando não existia figura do Estado como força suprema, né, para poder atuar em todas as áreas, as pessoas defendiam diretamente os seus interesses. Depois, num segundo momento, elas levavam esses interesses para o Estado, mas ainda a execução, a materialização, né, depois que o Estado dizia quem tinha razão, elas próprias se utilizavam daquela sentença para, inclusive, punir corporalmente, em algumas condições, em algumas situações, pena de prisão por conta de dívida, pena de morte e outras coisas mais. Enfim, em resumidas palavras, isso nos primórdios para chegarmos até o momento em que nós vivemos atualmente, que é o momento da jurisdição, né? Jurisdicção. Alguém dizendo o direito. Quem diz o direito agora? Em todas as suas etapas, desde a fase de conhecimento, ou seja, desde o início do processo, onde você vai buscar o judiciário em razão de conflito de interesse, para saber quem tem razão, e depois que você obtém essa resposta através de uma sentença do Poder Judiciário, você vai para a sentença definitiva, né, aquela acerca da qual não cabe mais recurso, aí você vai para a segunda etapa, que é a etapa da execução daquilo que o Poder Judiciário, que o Estado juiz já disse, ser direito daquele que lhe bateu as portas. Então, qual é a palavra-chave para identificar e para melhor caracterizar a jurisdição? Vamos pensar aqui juntos. Se no início de tudo as partes resolviam diretamente os seus problemas, nesse momento não são mais as partes que decidem e resolvem os seus problemas, elas entregam a lide, o conflito de interesse, para um terceiro, que no caso é o Estado, para que o Estado diga na plenitude quem tem razão e depois assegure, através dos meios necessários, que são os meios da execução, que esse direito que o Estado pronunciou chegue efetivamente até o vencedor, através da execução da obrigação de fazer, da obrigação de pagar, da execução fiscal, no caso do Estado, quando vai receber os seus tributos necessários para poder movimentar toda a estrutura dos estados, municípios, do governo federal, enfim, assegurar-se que através de uma sentença favorável, a parte vencedora consiga de fato atrair para si, pegar para si o bem jurídico da vida. Então, a palavra-chave aqui da jurisdição é a substituição. É a substituição das partes por um terceiro, que no caso é o Estado, para dizer o direito. Só o Estado diz o direito? Não. Existem mecanismos alternativos de solução de conflitos, a mediação, as câmaras de conciliação e tantos outros instrumentos mais. Mas a grande característica aí que eu gostaria que ficasse para vocês é que, a partir do momento em que o mundo passou a ser uma estrutura em tese organizada, salvo aí nos regimes totalitários onde isso ainda não acontece, são poucos, é verdade, mas as pessoas não resolvem mais diretamente seus problemas e quem resolve os problemas, em tese, é o Estado, ou terceiros que elas próprias escolhem para poder resolver o seu direito. Então, é importante dizer que no Código de Processo Civil, se você for buscar lá no artigo 16, está que a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. No artigo 17 também existe um princípio importante que vocês devem observar, para você que é advogado, para você que é estudante de direito, para a prova da OAB, para os concursos em geral. Artigo 17, para postular em juízo é necessário ter interesse
e legitimidade. Se você for buscar lá as condições da ação, você vai ver que são 3, né? Aqui fala 2, é legitimação de causa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Então vamos destrinchar os 3 aí, que tem a ver com a jurisdição e com a materialização da ação através do processo. Legitimação de causa também está aqui no Código de Processo Civil. Eu posso reivindicar direito de um terceiro em nome próprio? Em tese não, salvo se eu tiver recebido poderes para esse fim. Então, primeiro princípio, para eu reivindicar um direito, eu tenho que reivindicar um direito meu, diretamente, reivindicar direito próprio através da minha figura, salvo as exceções que a lei estabelece, dos procuradores e outros mais que podem reivindicar direito de terceiro, não em nome próprio, mas representando esses terceiros. Então, essa é a legitimação de causa, a legitimidade da causa. O interesse de agir também é importante, uma pergunta que se tem que fazer. Para eu conseguir resolver esse meu direito, sem que eu pratique o exercício arbitrário das próprias razões, né? Vou lá e faço justiça com as próprias mãos. Eu preciso movimentar o Estado ou eu resolvo sem movimentar? Né? Vamos dizer, um exemplo clássico, eu preciso de um remédio aqui da rede pública, eu vou lá, não fui pedir ainda. Não tem negativa, nem direta por uma resposta direta e objetiva, não vamos dar o remédio, nem a negativa por omissão. Né? Faz um mês lá que eu fui pedir e não me deram resposta. Tá. Se eu ainda não fui buscar, não existiu uma oposição da outra parte, se não existiu uma oposição, uma negativa da parte contrária, em tese não há interesse de agir. Fora as outras situações mais em que é desnecessária a movimentação do Poder Judiciário, e inclusive nas situações em que não é permitido que se movimente o Poder Judiciário. O exemplo clássico disso é quando eu vou buscar um direito que a legislação brasileira não permite que eu tenha. Né? Então está aí também mais um dos requisitos que é importante que a gente conheça. E por fim, é importante sempre ressaltar que nessas condições da ação, se você não conseguir cumpri-las, o processo será extinto sem julgamento de mérito logo no seu nascedor. Você vai bater aí às portas do Poder Judiciário e não vai conseguir obter sequer uma resposta de mérito por parte do órgão julgador. Então, legitimação de causa, interesse de agir e, por fim, um dos aspectos importantes das condições da ação também é a possibilidade jurídica do pedido. Eu não posso pedir algo que é impossível, não posso pedir algo que materialmente às vezes não me autoriza a obter e que o Estado não pode dizer, que não pode me entregar. Tá? Compreendidas essas 3 situações, nós temos uma efetiva e boa noção daquilo que você precisa saber para a caracterização de que forma funciona a jurisdição através do direito de ação. Um outro aspecto importante nesse sentido é a caracterização da limitação dos atos jurisdicionais. O que é isso? Muita gente confunde aí jurisdição com competência. Né? Então, vamos dizer, a jurisdição, para ficar no básico, ela é, em solo brasileiro, a jurisdição nacional e a jurisdição internacional. Os tratados de cooperação e outras coisas mais que são feitos aí através das embaixadas, de protocolos entre governos, perfeito. Mas em tese, jurisdição nacional e internacional. E no âmbito interno da jurisdição nacional, a palavra-chave é competência. Ou seja, competência é um critério de limitação de até onde cada órgão judiciário pode ir. Então vamos pensar aqui que a jurisdição é o todo e os critérios de competência são aqueles através dos quais se estabelece qual é o órgão jurisdicional em tese que vai se pronunciar a respeito do direito, do bem jurídico da vida que a parte foi em busca através do Poder Judiciário. Então está aqui. A primeira característica de competência importante é a competência em razão da matéria. O que isso quer dizer, Pedro? Quer dizer o seguinte, que há matérias que são distribuídas para a justiça comum, há matérias que são distribuídas para a justiça especializada, né? A justiça do trabalho, a justiça eleitoral, enfim, e outros tantos que existem no Brasil. E também a questão da justiça federal. Então, há assuntos que, por caracterização e definição legal,
estão afetos à justiça comum. Aí começa no juiz de primeira instância, que é o juiz do Estado, depois vai para os tribunais de justiça e, em tese, todos chegam até o STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Em outras aulas nós vamos falar dos recursos especiais e recursos extraordinários, que são outros 500. Tá. Aí a Justiça Federal, a mesma coisa, começa lá no juiz federal de primeira instância, aí vai para os TRFs da vida e depois com a chance de ir também para os tribunais superiores. E separado dessas duas, a Justiça Especializada, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, etc. e tal. Tá? Então está aqui no artigo 42 do Código de Processo Civil. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz. E aqui um princípio importante, que é o princípio do juiz natural, da inafastabilidade da jurisdição. Né? Eu posso bater as portas do judiciário, o juiz fala, não posso responder, não existe lei para solucionar seu assunto. Não, não pode. O juiz, de qualquer forma, tem que nos dar uma resposta, e aí há vários caminhos para isso, inclusive quando há uma lacuna, ou seja, quando não existe no ordenamento pátrio pré-estabelecido de que forma se resolve um assunto. Enfim, então são decididas pelo juiz nos limites da sua competência, ressalvados às partes o direito ao juízo arbitral, que é um mecanismo alternativo de solução de conflito que tira do Poder Judiciário, vai para um terceiro, para as câmaras aí que trabalham nesses tipos de solução de conflito, conforme agora expressa previsão legislativa. E aí um outro aspecto importante, além desse, da definição dos critérios de jurisdição e competência em razão da matéria que se está discutindo, que pode ser amplificada, inclusive, para vários outros segmentos que não fazem a parte agora daquilo que nós vamos trazer nesse nosso bate-papo, há também uma definição por limite de competência no que diz respeito às questões territoriais. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo e eu preciso entrar com uma ação contra alguém no âmbito civil. Onde é que eu distribuo essa ação? Onde é que eu protocolizo as peças posteriores? Então está aqui, ó, também previsto no nosso Código de Processo Civil. Em regra, tanto a ação pertinente a direito real quanto a ação pertinente a direito pessoal são distribuídas no foro do domicílio do réu. Há uma exceção neste caso aqui, fora as questões de consumidores e outras tantas que estão previstas na legislação processual consolidada ou mesmo nas legislações processuais esparsas, que são as questões do direito real sobre imóveis. Aí, em tese, a ação deve ser distribuída no foro em que está localizado o imóvel. Se eu estou discutindo a propriedade, por exemplo, de um determinado bem imóvel, eu moro em São Paulo, mas ele é na praia, no Guarujá, lá é o foro competente em tese para distribuir. Então vem comigo aqui para que a gente faça aí uma leitura conjunta dos dispositivos do Código de Processo Civil que prevêem esses tipos de regulamentação. Artigo 46, a ação fundada em direito pessoal, em direito real sobre bens móveis, será proposta em regra no foro do domicílio do réu. E aí ele fala aqui, se tiver mais de um domicílio, como funciona e outras coisas mais, mas o importante para nós nesse momento é que você absorva o conhecimento de que as ações sobre direito real pessoal sobre bens móveis devem ser distribuídas em tese no foro do domicílio do réu. Aí no artigo 47, ele dá mais uma solução para o assunto com relação aos bens imóveis. Está aqui, ó. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. No exemplo que eu disse, do foro onde está lá o seu apartamento no Guarujá, ainda que você mora em São Paulo, e tantos outros exemplos a gente pode estabelecer, poderia estabelecer aqui, que não estão no nosso propósito agora. No parágrafo 1º, o autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição. O que é o foro de eleição? Você colocou lá no contrato. Nós dois moramos na Bahia, por exemplo, nós vamos colocar lá que qualquer problema, qualquer divergência proveniente do contrato vai ser resolvida aqui em São Paulo e vice-versa. Enfim, por que de eleição? Como nós estamos falando de direitos disponíveis, ou seja, o foro dos alimentos, por exemplo, é o foro onde mora o alimentando, né? Tem que pagar a pensão onde é? No foro do alimentando, é o filho, é o neto, não tem discussão. Esse não pode mexer. São normas cogentes, que são normas a respeito das quais não se pode fazer diferente do que aquilo que a lei estabelece. Agora, quando os direitos são disponíveis, ou seja, estou fazendo um contrato de compra e venda com alguém,
É um direito só nosso, que não transcende o processo. Então nós podemos diretamente escolher um local diferente do local onde nós moramos, da cidade ou da comarca onde a gente mora, para discutir esse tipo de assunto. Esse é o foro de eleição. Então está aqui. O autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, e aqui ele estabelece alguns outros tantos, onde essa obrigatoriedade do foro do domicílio do réu, em tese, ainda continua sendo necessário. Outro artigo importante é o artigo 55, né? E aí a gente já começa a passar um pouquinho da questão da competência, mas que também tem direta relação com isso, porque no mais das vezes, às vezes alguém aciona a outra parte em um processo, ou em dois processos a respeito do mesmo assunto, ou um aciona A aciona B num determinado foro, B aciona A num outro foro ou no mesmo foro. Como é que funciona isso? Aí duas palavras-chave que também têm a ver com a questão da competência, que são a conexão e a continência. Duas causas são conexas quando elas têm a mesma parte e a mesma causa de pedir. Então vamos dizer que eu entrei com uma ação contra alguém invocando um determinado direito. E aí eu entro de novo com essa mesma ação invocando esse mesmo direito pelos mesmos motivos. Ou ele entra com uma ação contra mim. Como é que faz? Pode existir uma primeira e uma segunda, envolvendo ou as mesmas partes, ou a mesma causa de pedir, ou ambas as coisas? Em tese pode, só que qual é a solução que o legislador processualista trouxe? Elas devem ser anexadas, né? Elas vão ocorrer em conjunto. Qual é o objetivo disso? Primeiro, economia, evidentemente, não pode haver dois processos, se é o caso de ter um processo só, e segundo, para que não haja soluções discrepantes. Você imagina que eu ingressei com uma ação contra alguém numa determinada cidade e ele entrou com uma ação contra mim numa outra cidade. A mesma causa de pedir e nós as mesmas partes. Você imagina se o juiz de lá entender de um jeito e o juiz daqui entender de outro. Então, esse é o princípio processual, né, através do qual se quer evitar decisões contraditórias, e aí essa é a conexão. E a continência? A continência, as mesmas partes, né, a respeito de um determinado assunto e um mesmo pedido, ainda que a causa de pedir seja outra. A solução é muito parecida. Se der para correr em conjunto, corre. Se não houver perigo de discrepância de decisões distintas a respeito de uma mesma matéria, o assunto corre da mesma forma. Está aqui no artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade contra as partes, causa de pedir, mas pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o pedido da outra. Ou seja, se você entrou com uma ação pedindo de 0 a 10, 5, e existe uma outra ação com as mesmas partes pedindo 7, né, um é mais abrangente que o outro, é conveniente que as duas causas corram, melhor dizendo, em conjunto, para que não haja perigo de soluções jurisdicionais insatisfatórias e absolutamente contraditórias. Bom, nós já explicamos que a competência é critério de limitação de jurisdição, seja quando ela é com relação à matéria, seja quando ela é com relação ao território, seja com relação à questão da jurisdição internacional, da jurisdição nacional, com relação a matérias da justiça especializada, se é uma ação trabalhista, não vai ser na justiça comum, apesar de que hoje, né, conversando aqui com o Dr. Carlos, um assunto aqui do escritório, nós fomos surpreendidos com uma decisão da Justiça do Trabalho local, numa ação proveniente de relação de trabalho, né? A Justiça do Trabalho aqui da nossa cidade, né? Da nossa seção judiciária, ela se entendeu incompetente e querendo mandar para a Justiça Comum, inclusive coisas, né, contemporâneas, o direito digital, a questão da internet, tudo isso facilitou muito o processo judiciário eletrônico, mas aí a resposta que nos veio é que eles não tinham como mandar para a Justiça Comum, já estão errados porque não é lá que é para correr o processo. É uma relação de trabalho nítida. É alguém que trabalhou numa empresa que prestava serviço para a administração pública. Tá, já estão errados aí, porque o foro competente de fato, né, é o foro da Justiça do Trabalho. Ok. E agora eles se saíram com essa pérola de que nós temos que distribuir a ação de novo porque eles não conseguem, em razão do sistema judiciário eletrônico, enviar
para a justiça comum. Enfim, coisas que o advogado tem que lidar no seu dia a dia, que se já conhecendo os conceitos é difícil, você imagina se não conhecer. Por isso, para poder fazer direitinho, é necessário que nós saibamos aonde pedir, de que forma pedir e como reagir, caso qualquer tipo de oposição aos interesses do nosso cliente não seja colocado. Bom, se nós definimos critérios de competência em rápidas considerações, e o que acontece quando estes critérios não são observados, né, pela parte através do seu patrono? Mas como assim, doutor? Para ser mais claro, vamos dizer que eu vou discutir um determinado assunto no lugar errado. O que acontece aí? Então, duas palavras-chave. Se existe a competência e alguém fez errado, nós vamos falar da incompetência. São duas. A incompetência absoluta, ou seja, eu ingressei com uma ação na Justiça do Trabalho, vou usar o mesmo exemplo, que era para ter distribuído na Justiça Comum. Aí é incompetência absoluta. Característica primaz. O juiz pode, de ofício, dizer que não é ele o juiz apto a poder promover esse julgamento, ou a outra parte tem que suscitar isso como matéria de preliminar na sua contestação ou na sua defesa, dizendo, ele entrou com a ação no lugar errado. Não é aqui a Justiça do Trabalho, a Justiça especializada, a Justiça competente para poder dar a resposta que ele veio buscar do Poder Judiciário. Então, está aqui no artigo 64. Fala das duas, né? Absoluta, que é uma, e a incompetência relativa, que se não for arguído, se ninguém fala nada, o juiz não vai falar de ofício, vai passar batido e o processo vai correr por onde não devia. Vamos dar um exemplo. Dentre aqueles que a gente já mencionou aqui, eu tenho que entrar com uma ação na cidade X porque o imóvel está ali. Eu entrei ali para discutir, ninguém falou nada e não era lá, era para ter entrado em outro lugar e eu entrei de maneira equivocada. Se ninguém falar sobre o assunto, se a parte contrária não se opuser através de uma preliminar em contestação, vai passar batido e o juiz, mesmo não sendo o juiz do local onde está o imóvel, ele vai deixar que o processo aconteça e levar o processo até as suas últimas consequências. Artigo 64 do Código de Processo Civil. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão de preliminar na contestação. Eu sou da época ainda em que se arguía a incompetência absoluta em peças separadas, mas o Código de Processo Civil agora tem uma outra solução. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Essa é uma premissa importante. Vamos dizer que você não arguiu isso em primeira instância. Você pode chegar em segunda instância, que também aqui é um tanto quanto impossível e folclórico, né? Se eu entrei com uma ação que nitidamente não tem a ver, para voltar no mesmo exemplo, com uma relação de trabalho, é evidente que o juiz do trabalho já vai dizer, não, isso aqui não é aqui, bem, seu problema é ali, tá? Mas vamos dizer que ninguém percebeu, houve sentença, aí a parte contrária reestudando o assunto, falou, não, peraí, esse processo não é aqui, esse processo é na Justiça Comum, tá bom. Em qualquer grau de jurisdição, desde que não tenha havido em tese ou trânsito de julgado, porque em tese, porque o Supremo agora está desfazendo até as questões das sentenças definitivas, ou seja, sentenças acerca das quais não cabe mais recurso e está permitindo em situações absolutamente perigosas que você promova uma ação rescisória até para fatos definidos com mais de 2 anos de existência. Coisa que em tese não poderia acontecer e que na minha concepção é absolutamente inconstitucional. Mas, enfim, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer juízo ou em qualquer momento, né? Após a manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. E aí uma questão importante que eu e o Dr. Carlos Salvati discutimos ontem aqui, relacionada aos interesses de um patrocinado nosso, que é a seguinte: a Justiça do Trabalho dizendo que não é aqui, é na Justiça Comum. Já está errado aí. Ok. Qual é o próximo passo nesse sentido? É a Justiça que está se entendendo como justiça que não tem competência, encaminhar o processo, todos os autos do processo, enfim, os autos do processo, todos os atos, né, que compõem o processo,
No caso agora, eletrônico em tese é mais fácil, só que não. Aqui estão dizendo que não dá para mandar, porque não consegue compatibilizar os dois sistemas, o da justiça especializada, que é a justiça do trabalho, e o da justiça comum. Tá. Mas em condições normais, como dizia meu professor de química, de temperatura e pressão, como é que deve ser isso? Se eu, juiz, estou entendendo que não sou eu o juiz competente, vou encaminhar isso aqui para o juiz competente. Chegou até ele o processo. Ele disse, bom, também não sou eu o juiz competente. A parte pode ficar sem resposta? É evidente que não. Eles vão resolver no pé do ouvido a situação? Também é evidente que não. O que acontece? O segundo juiz, aquele que recebeu o processo, ele vai suscitar um conflito de competência. E esses autos subirão para o tribunal, para que o tribunal diga qual dos dois é o juiz competente para poder julgar aquela determinada matéria. Então fica aí para nós a seguinte lição. Se um encaminhou para o outro e o outro aceitou, temos um conflito positivo de competência. Deu certo, já resolveu aqui. Se um encaminhou para o outro e o outro se recusou, entendendo que também não era o juiz competente, aí nós temos um conflito negativo que as instâncias superiores vão resolver para que o direito que a parte foi buscar, o bem jurídico da vida que a parte almeja, seja objeto de uma resposta por parte do Poder Judiciário, do Poder Jurisdicional. Bom, aqui nós já tivemos uma completa noção, desde o direito de ação, processo, procedimento, jurisdição, limitação de jurisdição através dos critérios de competência, competência internacional, competência nacional, competência em razão da matéria, competência territorial, competência por foro de prerrogativa, de função. Né? Os prefeitos, por exemplo, eles não são julgados na primeira instância. Qual é a razão de ser disso? Porque na primeira instância, em tese, são os locais onde os juízes, os prefeitos, os promotores residem. Então, na matéria penal, eles têm um foro privilegiado em razão de prerrogativa de função. Não sei se privilegiado é o melhor nome, mas eles são julgados pelo Tribunal de Justiça. Tá? Também está aí. É mais um critério de definição de competência em razão da matéria, sim, e em razão das partes, principalmente, que no caso que eu citei, é o prefeito. Bom, esse é todo o arcabouço de direito instrumental, ou seja, o processo, dizem alguns, que ele é a forma, o caminho, o instrumento, o veículo através do qual alguém leva para o judiciário aquilo que ele está buscando. Mas há situações em que, na história do mundo já se discutiu, em que isso nem sempre é feito da forma como nós gostaríamos. E estudando um grande doutrinador, pelo que eu tenho visto, absolutamente polêmico, inclusive, tá? Apelidado por alguns de advogado das piores pessoas que se possa existir em razão dos posicionamentos que ele tem, mas que é importante que vocês conheçam, para trazer um pouquinho aqui para a nossa aula também, aspectos da filosofia do direito. Tá? Então você imagina, se o critério qualificador por excelência da distribuição da justiça no país é a substituição das partes na resolução dos seus conflitos por uma terceira figura, que no caso é o Estado, através do Poder Judiciário. Estado juiz, eu gosto dessa expressão, né? Porque ela tem o peso da carga, da responsabilidade que os órgãos judiciais têm. Tá bom. Então, se o qualificador por excelência é substituição, você vai entregar o seu problema para alguém que você não confia? É evidente que não. Nesse caso, você tem como não entregar o seu problema, né? A disputa de interesse entre A, B, C ou tantos quantos podem estar envolvidos numa lide aí, num conflito de interesse. Não tem como. Né? Nós vivemos sob um contrato social em que, queiramos ou não, nós temos que nos submeter à ordem vigente, ao Estado Democrático de Direito, é o que eu defendo, inclusive, é o caminho correto, etc. e tal. Mas aí eu te pergunto, e nas vezes em que você não se sente confortável em submeter o seu problema a um terceiro, de maneira absolutamente tranquila, você não vai se opor, porque não tem como, evidentemente, senão nós estaríamos defendendo aqui a subversão da ordem jurídica, não é isso, está certo. Mas há os que pensam em que é necessário que se faça uma defesa diferente, quando não existe
a confiança naquele que vai julgar e principalmente em razão da existência de critérios objetivos nesse sentido. Então aí nós chegamos até Jacques Verger, que é um doutrinador do meio do século passado, franco-argelino, advogou muito na França, etc. e tal, que tem um livro que se chama Estratégia Jurídica, dentre outros tantos livros que ele com certeza tem, em que ele propõe o seguinte: existem dois tipos de defesa, em razão disso. A defesa de conveniência. Quando acontece a defesa de conveniência? A defesa de conveniência acontece quando o processo, quando aqueles que têm a responsabilidade de dizer o direito estão fazendo do jeito certo. Ele não acreditava nisso, tá? Nunca acreditou. Ele sempre entendeu que a própria razão de ser do processo ou da jurisdição já era um abuso por parte daqueles que estavam de passagem pelo poder. Mas ok, se a parte concorda em submeter tranquilamente o seu direito ou o conflito de interesse a um terceiro, nós vamos falar da defesa de conveniência. Ou seja, é conveniente para nós que nós nos sujeitemos à estrutura jurisdicional, à estrutura judicial, com relação ao direito que nós estamos buscando nas questões penais. Nós vamos nos submeter, mas concordamos, vamos dialogar com o judiciário, com o juiz, vamos nos submeter à persecução criminal promovida pelo Ministério Público. Então, primeiro, a defesa de conveniência. E a segunda, quando isso não acontece, que é como ele pensava, aí nós damos lugar à defesa de ruptura. E que é a defesa de ruptura? Há como eu não me submeter ao aparato do Estado com relação aos bens jurídicos da vida múltiplos, direito de liberdade, direito de propriedade? Não, não há como, nós vivemos no Brasil e aqui é assim que funciona, e é o que eu defendo, evidentemente, como advogado que sou, que jurou defender a Constituição e outras coisas mais. Tá bom. Mas se você percebe que o processo, e é isso que Jacques Verger dizia, está sendo instrumentalizado, popularmente falando, ou seja, está sendo utilizado como instrumento para outros fins, que não pura e simplesmente dizer quem tem razão e assegurar que ele consiga satisfazer o seu direito, você não tem outro caminho que não seja promover uma defesa de ruptura. Trazendo isso para os nossos dias, nessa realidade que eu acabei de explicar para vocês, chego à seguinte conclusão, me utilizando da forma de pensar do Jacques Verger, mas sem a estrutura de radicalismo que ele tinha em si, porque eu não defendo que nós não nos submetamos ao Estado, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas se nós entendemos que num determinado momento da nossa história, da história do Poder Judiciário, da nossa história enquanto nação, da nossa história enquanto país, o processo pode estar sendo utilizado para instrumentalizar outros interesses de ordem política, econômica, social, seja lá o que for, nós precisamos estar preparados para isso. Nós, advogados, precisamos estar preparados para compreender que não basta simplesmente ter consciência a respeito dos conceitos todos, de como funcionam as coisas, conhecer a legislação processual, saber do ônus da prova, como é que distribui uma ação, saber qual é o recurso competente e outras coisas do tipo. É importante sabermos que é necessário, por trás de tudo isso, toda uma estratégia de bastidor, que vai tentar compreender qual é o momento que o país está vivendo, por que está vivendo aquele determinado momento, quem são os atores preponderantes, não vou citar nominalmente, mas você pode pensar aí com os seus botões, né? As coisas começam lá em cima, e tudo aquilo que acontece lá em cima, se a cabeça tem uma determinada postura, o corpo repercute essa postura, né, que o cérebro tem, e a partir do momento que você toma conhecimento de que existe uma teoria como essa, ainda que você não a adote, evidentemente, porque nós vivemos sob a égide do Estado Democrático de Direito, você passa a ter uma outra visão. Então, advogar hoje, século XXI, 2026, não é só conhecer aspectos processuais, não é só conhecer o direito material. É entender que diante de instrumentalização do processo, em algumas vezes isso acontece, é necessário que se faça tudo de maneira absolutamente articulada, planejada e principalmente fundamentada em uma estratégia que consiga garantir a você, advogado, atender o seu cliente da melhor maneira possível. Então era isso para hoje. Agradeço você que nos acompanha aqui
pelo nosso canal no YouTube, que nos siga também pelas redes sociais, no Instagram e tantos outros mais onde nós estamos. Um grande abraço e até a próxima aula.